Como me tornei um professor de direito? O ano era 2017, eu estava no mestrado e no mestrado nós temos que ler muitos livros. E um dos livros que eu li, o título é Se a Disney administrasse o seu hospital, 9 coisas e meia que você mudaria. É um livro de gestão, recomendo muito a leitura, que conta a história de um executivo que começou a empregar no hospital em que ele trabalhava tudo aquilo que ele havia aprendido enquanto adolescente na Disney. Ele foi funcionário da Disney e ele aprendeu muitas coisas, né? Quem já esteve na Disney sabe que realmente é uma magia, é um encantamento, um acolhimento, uma experiência única. Ele começou a empregar todas essas técnicas na gestão do hospital. Moral da história, o hospital bombou, faturou, cresceu muito e ele teve um destaque, que foi até objeto do livro que ele escreveu. Bom, e aí eu comecei a ter vontade de dar aula no curso de Direito. Entrei em contato com a universidade, pediram que fizesse um cadastro no site, fiz o cadastro, passaram alguns meses, entraram em contato comigo, me convidaram para uma entrevista. Nessa entrevista eu fui orientado a preparar uma aula teste para o dia seguinte, mal sabia o que era uma aula teste, e eu lembro que a pessoa que me entrevistou disse o seguinte: você pode preparar qualquer material, pode ser do direito, que não seja do direito, porque a ideia é analisarmos o seu comportamento em sala de aula, né? E eu fui para casa, né, fui fazer a preparação para o dia seguinte, e eu preparei dois materiais. O primeiro sobre responsabilidade civil, que é uma das minhas áreas, eu sou especializado nisso, e um outro sobre o livro, né, sobre a Disney. E no dia seguinte, na aula teste, me deparei com uma situação que me gerou muita angústia. Muitos professores a serem avaliados e muitos professores de um quilate excepcional. Mestres, doutores, pós-doutores, já dando aula em faculdades e universidades, e eu era aquele mestrando ainda. Mas, né, orei a Deus, pedi uma guia, um discernimento, e aí as avaliações foram acontecendo, os professores foram sendo avaliados, e quando chegou a minha vez, eu disse para duas pessoas que estavam acompanhando, um da área de RH da universidade e o outro do curso de Direito, que eu ia falar sobre a Disney. Aquilo já chamou a atenção das pessoas que estavam naquela sala, e eu tive a oportunidade de falar dos 9 tópicos e meio de uma forma muito sucinta, mas que foi, para mim, o grande destaque para chamar a atenção daqueles que estavam me avaliando, né? Então, isso tudo para mostrar que a Disney sim teve uma responsabilidade, mas eu também não perdi a oportunidade, ousei ser diferente. Todos estavam sendo avaliados para um curso de Direito e todos falaram, aliás, sobre algum tema do direito, né? Então, ousei ser diferente. Pensar fora da caixa não é errado, mas tem que ser muito pensado, né? Mas o preparo para a oportunidade ser agarrada, isso depende da gente, né? Isso depende de mim, depende de você, depende de nós estarmos preparados para aquela situação. Por isso que eu digo que a Disney foi sim uma responsável pela minha transformação como professor de direito, né? Se não fosse esta sacada, esta guia, no sentido de falar de um tema diferente, talvez eu não estivesse hoje dando aula de direito, porque eu seria mais um professor falando sobre um tema do direito. E o tempo mostrou que realmente, naquela aula teste, a ideia não era mesmo saber do meu conhecimento jurídico. Na própria avaliação, semestre a semestre, a faculdade, a universidade tem, né, sistemas de controle para poder verificar
se aquele professor atende às expectativas da instituição. Então, vale para a nossa reflexão, né? Eu faço isso constantemente, estarmos preparados, abraçarmos as oportunidades e realmente sempre pedir a guia do Divino. Boa sorte, Deus abençoe.